No episódio anterior, nós falamos sobre os mártires da última e mais terrível das perseguições que a Igreja sofreu nas mãos do Império Romano. E vimos como o sangue dos heróis desta época foi a semente da Igreja, como disse Tertuliano. Hoje falaremos sobre a ascensão de Constantino, falaremos ainda sobre o seu caráter, sobre a criação da cristandade, analisaremos a Batalha da Ponte Milvia, falaremos sobre o lábaro, o estandarte em forma de cruz, e também falaremos sobre o Edito de Milão e sobre a vitória de Licínio sobre Maximino Daia. Para a compreensão correta dos assuntos abordados neste vídeo, assista também aos vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia, de forma leve e com uma profundidade ainda maior. E da mesma forma, participe do nosso momento de oração toda segunda, quarta e sexta, na série Ore Comigo, a nossa oração da noite. Você poderá deixar o seu pedido de oração para que possamos orar por você nessa grande rede de oração e intercessão. E nós teremos a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Você terá um conteúdo de excelência que fará com que a sua edificação cultural e espiritual seja feita sobre a rocha. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Everett Ferguson diz que, tal como aconteceu com outras grandes figuras da história, cujas carreiras mudaram a história da humanidade, ou foram atadas com mudanças significativas, Constantino foi objeto de várias interpretações conflitantes que estavam presentes desde o início de sua ascensão ao poder e corresponde aos seus antecedentes familiares. O pai de Constantino, Constâncio Cloro, foi um neoplatônico tolerante do cristianismo. A mãe de Constantino foi Helena, que veio de circunstâncias humildes. Ela era cristã e mais tarde ficou conhecida como Santa Helena. Fontes pagãs dizem que Constantino, com a morte de seu pai no ano 306, teve uma visão em um templo de Apolo que foi interpretada para significar que ele seria o imperador. Fontes cristãs descrevem uma visão em 312, antes da Batalha da Ponte Milvia, que marcou sua união à religião cristã. Segundo Daniel Rops, Constantino era muito alto e forte, ombros largos e nuca espessa, cujo aspecto físico já obrigava a respeitá-lo. Inteligente, mas de cultura muito simples, estropiava o grego e respeitava as letras, embora não as praticasse. Do ponto de vista moral, era dotado de uma natureza complexa, cujas contradições são significativas. Por todos os traços que nele se notam, é literalmente um bárbaro, não no sentido moral e pejorativo da palavra, mas no sentido psicológico, um homem de transição, instável, ligado a tradições e princípios que não compreende, mais instintivo do que político, mais supersticioso do que racional, um homem inteiramente voltado para o futuro. Na Igreja Ortodoxa, Constantino era, por vezes, chamado de santo, mas não de forma consistente. No entanto, assim como os santos, o nome dele continua sendo um dos mais populares na Grécia. A avaliação da oposição trata-o como político, no máximo como cristão prudencial, cuja principal preocupação era manter o império unido e seus súditos pensavam nele como pagão ou cristão, de acordo com sua preferência. Uma posição mediadora vê Constantino como um secretista em assuntos religiosos, que começou como neoplatônico e nunca distinguiu claramente o culto ao Sol e o culto a Cristo. É possível que devamos considerar outra opção, ou seja, que Constantino era sincero na sua conversão e usou o cristianismo para seus próprios propósitos. Às vezes, as convicções e a fé de uma pessoa provam ser o curso de ação politicamente vantajoso em um determinado momento, em eventos humanos. O próprio entendimento de Constantino a respeito do cristianismo provavelmente aumentou com o tempo. Uma vez que é difícil conhecer nossas próprias motivações, quanto mais as dos outros, especialmente no passado, o julgamento a respeito do porquê de Constantino ter apoiado o cristianismo deve ser reservado. Com certeza, ele queria unidade e harmonia e, consequentemente, buscou políticas em relação a todos os seus súditos. Em especial, nos conflitos com a Igreja,
o que favoreceu a abrangência e a flexibilidade. Para a maioria dos crentes, o favor que se estendia de Constantino ao cristianismo era o objetivo apropriado na direção que se movia o crescimento inicial do cristianismo. Esse objetivo foi a criação da cristandade, uma sociedade civil composta principalmente de cristãos, na qual o cristianismo era a força dominante. Constantino não conseguiu isso sozinho, e seus sucessores foram mais longe ao impor o cristianismo sobre a população e ao interferir nos assuntos da igreja. Outros crentes não tiveram uma opinião favorável no tocante à igreja constantiniana e pronunciaram-se contra a união entre a igreja e o Estado e a desenvolvimentos associados a isso, como a queda da igreja. Eles agiram assim por causa do declínio do compromisso entre os membros da igreja, dos baixos padrões da vida cristã e da introdução coercitiva como um aspecto da profissão religiosa. Com certeza, as circunstâncias foram drasticamente alteradas, mas se a nova situação for pensada como declínio mais do que progresso, queda pode ainda não ser a palavra mais adequada. Pode ser que alguém fale em deslize, pois o crescimento da igreja no terceiro século já havia trazido muitas acomodações com a sociedade romana, e os envolvimentos com o Estado aumentaram após o tempo de Constantino. Após a morte de seu pai, Constâncio Cloro, durante mais de 5 anos, a política de Constantino constituiu em reforçar as fronteiras do Reno para impedir as incursões dos bárbaros em território romano e em conquistar a simpatia dos seus súditos, mostrando clemência e sabedoria em seus editos e julgamentos. Segundo Justo Gonzalez, isso não quer dizer que Constantino era um governante ideal, pois ele amava excessivamente o luxo e a pompa, que fez construir para si, em Tréveres, um palácio enorme e faustoso, enquanto os vinhedos de que dependia a vida econômica da cidade permaneciam inundados por falta de manutenção das obras de drenagem. De qualquer forma, Constantino parece ter possuído o raro dom dos governantes que sabem até que ponto podem aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos, e que sabem também como conquistar esta lealdade. Na Gália, Constantino mereceu a simpatia da população, garantindo-lhe proteção contra a ameaça que eram os bárbaros, explorando suas paixões mais baixas com sangrentos espetáculos no circo, onde morreram tantos bárbaros cativos que um cronista nos diz que até os animais selvagens se cansaram da matança. A situação em todo o Império estava bastante clara. Com a morte de Galério no ano 311, o Império ficava nas mãos de Licínio, Maximino Daia, Constantino e Magêncio. Os 3 primeiros se reconheciam entre si e consideravam a Magêncio como um usurpador. O plano de Magêncio para derrotar Constantino foi, juntamente com seu pai, o ex-imperador Maximiano, oferecer a sedutora Fausta, filha de Maximiano, em casamento. Constantino havia conhecido Fausta em Nicomédia, mas, após alguns meses, Constantino é avisado pela sua mulher, Fausta, que o seu pai e seu irmão planejavam matá-lo. Maximiano tentou liquidar o genro sem saber que Constantino estava ciente de toda a situação. Constantino vigiou seu sogro e o apanhou em flagrante, e em seguida arranjou as coisas para que o encontrasse enforcado numa prisão. Constantino era um hábil estadista e soube enfrentar seus rivais um por um, sempre garantindo que seus flancos estivessem protegidos. Planejou uma campanha contra Magêncio, tendo se preparado durante diversos anos, tanto no campo militar como no político. No campo militar, Constantino tinha organizado seus recursos de tal maneira que somente usaria a 4ª parte deles para enfrentar Magêncio, tomando as devidas precauções para que não houvesse uma grande invasão bárbara durante a sua ausência ou alguma rebelião em seus territórios na Gália. Constantino também estava ciente do perigo que Licínio representava. Licínio governava a área imediatamente a leste da Itália e poderia aproveitar a campanha de Constantino contra Magêncio para estabelecer seus territórios. Licínio tinha certos direitos legítimos sobre a Itália, e para evitar uma batalha dupla ao mesmo tempo, Constantino ofereceu a Licínio a mão da sua meia-irmã, Constância. Porém, mesmo depois de selar esta aliança com Licínio, Constantino esperou até que este estivesse ocupado em uma guerra contra Maximino Daia, antes de se aventurar em sua batalha na Itália contra Magêncio. Na primavera de 312, Constantino entrou em campanha contra Magêncio. Levava consigo menos de 40.000 homens,
mas todos gauleses, germanos e bretões. No seu entender, eram suficientes para dispersar os 100.000 soldados da corte ou mercenários da África que Magêncio tinha reunido às pressas. Magêncio estava em pânico, pois foi avisado por um oráculo que ele morreria se tentasse sair da proteção oferecida pelas muralhas. Constantino, ao contrário, dirigia pessoalmente uma campanha impressionante. Ele atravessou os Alpes sem qualquer entrave junto ao Monte Genebra, tomou a cidade de Suzã à força e, depois de repelir um ataque de cavalaria pesada na região do Rio Pó, Turim, Milão, Verona e Módena abriram-lhe sucessivamente as portas. Em Roma, o terror começou a alastrar-se. Foi discutido em conselho se deveria esperar o inimigo por trás das poderosas muralhas construídas outrora por Aureliano ou se seria preferível ir ao encontro dele, desbaratá-lo em campo raso e libertar depois os portos que a sua frota acabava de bloquear. Contra a vontade de Magêncio, que pensava no oráculo, optou-se pela segunda solução. Se Magêncio houvesse permanecido atrás das muralhas de Roma, um longo sítio se seguiria, e talvez a história tivesse sido outra. Mas Magêncio consultou seus adivinhos e decidiu sair ao campo de batalha contra Constantino. No dia 27 de outubro de 312, avançando pela Via Flamínia, Constantino pôde avistar Roma de longe, a cidade da Loba, que ele nunca visitara, pois sempre vivera no Oriente ou nas Gálias. Ele ficou impressionado com as suas muralhas coroadas de ameias, os seus monumentos que brilhavam ao sol, os aquedutos gigantescos que para ela convergiam através da Campina e que agora era a parada que ele apostava naquele jogo do seu destino. No dia seguinte, dia 28 de outubro, ao raiar da manhã, o exército de Magêncio atravessou o rio Tibre pela ponte Milvia e por outra ponte de barcas que se formara para duplicá-la. As forças de Roma avançaram, pararam no desfiladeiro das Sacha Rubra, as Rochas Vermelhas, hoje Prima Porta, recuaram ao serem perseguidas e foram compelidas a travar batalha de costas contra o rio, numa posição deplorável. Logo no primeiro embate, os italianos e os cartaginenses bateram em retirada ante a pressão dos soldados nórdicos. Apenas alguns grupos de pretorianos foram mortos. Constantino, a cavalo, dirigia o ataque à frente dos seus gauleses. Magêncio, posto em fuga, foi apanhado no turbilhão dos soldados em debandada e caiu na água devido ao desmoronamento da ponte das barcas e afogou-se. Encontraram no dia seguinte o seu cadáver boiando no rio. Cortaram-lhe a cabeça e passearam-na pela cidade espetada na ponta de uma lança. Esta vitória decisiva continha um sentido infinitamente mais sério do que o de um simples ajuste de contas entre Constantino e Magêncio. Com efeito, ocorreu no decorrer da batalha um acontecimento de importância histórica excepcional, que fez com que Constantino aderisse ao cristianismo. Segundo alguns estudiosos, até a Batalha da Ponte Milvia, Constantino tinha sido um pagão tolerante, propenso talvez a incluir o evangelho numa concepção sincretista do mundo, ou talvez atormentado como seu pai pela inquietação e pelo desejo de converter-se. 3 anos antes, invocava ainda o Sol Invictus e afirmava ter tido uma aparição de Apolo. No dia seguinte ao da vitória, torna-se um cristão convicto. Não são só os historiadores cristãos que o afirmam. O fato depreende-se também das inscrições oficiais. Deu-se uma reviravolta provocada por um evento cujo caráter estranho viria a favorecer o aparecimento de muitas lendas, mas de cuja realidade não podemos duvidar. Os 4 documentos oficiais sobre o episódio são os seguintes. Sobre o Arco do Triunfo, erigido no ano 313 para comemorar a sua vitória, lê-se uma inscrição na qual Constantino proclama que venceu por uma inspiração da divindade. Semelhante fórmula podia ser aceita tanto por cristãos como por pagãos. Redigindo, no mesmo ano, o livro 9 da História Eclesiástica, Eusébio declara formalmente que, na sua luta contra Magêncio, Constantino invocou Cristo e a ele deveu a vitória. Mas não entra em detalhes. É por Lactâncio, que escrevia em torno do ano 318, e pela vida de Constantino do mesmo Eusébio, que data de 15 ou 20 anos mais tarde, que se conhecem os célebres pormenores. Uma noite,
diz Lactâncio. Pouco antes da batalha, Constantino teve um êxtase durante o qual recebeu de Cristo a ordem de colocar sobre o escudo das suas tropas um sinal. Quanto a Eusébio, informado, segundo ele, pelo próprio Constantino, que no fim da vida lhe teria contado todos os pormenores do episódio, eis a sua versão. Momentos antes de entrar em luta com Magêncio, Constantino apelou para o Deus dos cristãos e então, em pleno dia, viu no céu, para os lados do poente, uma cruz luminosa, mais brilhante que o sol do meio-dia, com estas palavras em grego: com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo apareceu-lhe e mostrou-lhe a cruz, convidando-o a mandar fazer uma insígnia que a representasse. Essa insígnia é o lábaro, estandarte em forma de cruz, que a partir daí acompanhou sempre os exércitos de Constantino. O lábaro consistia na superposição de duas letras gregas, Ri e Rho. Posto que essas duas letras são as duas primeiras do nome de Cristo em grego, o lábaro bem podia ser um símbolo cristão, muitas vezes combinado com as letras alfa e ômega, primeira e última letras do alfabeto grego, para Cristo como o princípio e o fim. Com efeito, é sempre o monograma que se encontra nas moedas e inscrições constantinianas. Mais uma vez, várias interpretações são possíveis. Um incidente inteiro foi planejado? Foi uma invenção da sua imaginação? E se ele sonhou com algo ou viu alguma coisa, o que foi? Uma explicação provável é que, na verdade, ele teve algum tipo de experiência, um sonho, uma visão ou ambos. Mas a interpretação foi fornecida por conselheiros cristãos que o acompanhavam. Talvez pode ter sido Ósio, bispo de Córdoba, da Espanha. De qualquer forma, estes conselheiros podem ter ajudado Constantino a ver, em sua experiência, o monograma de Cristo como a interpretação cristã do que ele viu. De qualquer forma, Constantino esteve claramente consciente de uma missão divina e da promessa de ajuda divina que o fez dono de todo o Ocidente. No dia seguinte ao da sua vitória, dia 29 de outubro do ano 312, Constantino entrou triunfante em Roma. Foi muito bem recebido. As classes altas detestavam Magêncio, que as sobrecarregava de impostos, e o povo, como sempre, aderiu facilmente ao vencedor. Maximino Daia recebeu uma carta em tom cominatório, em que era convidado a suspender sem mais delongas a perseguição aos cristãos. O procônsul da África recebeu outra carta, com a ordem de devolver à igreja os bens confiscados. Parece que, já nesse inverno de 312 para 313, o tesouro público contribuiu para a reconstrução dos edifícios de culto e que o Papa Milcíades obteve da imperatriz Fausta o suntuoso palácio de Latrão, onde pouco depois reuniria um concílio. Mas em breve viriam a ser tomadas medidas mais categóricas. Em fins de janeiro do ano 313, Constantino deixou Roma e encontrou-se em Milão com o seu colega do Oriente, Licínio, que acabava de desposar sua irmã Constância. As cerimônias das núpcias imperiais desenrolavam-se paralelamente às conversações entre os dois novos cunhados, em que se debateram os pontos fundamentais das suas políticas, e em especial da política para com o cristianismo. As entrevistas duraram possivelmente 2 meses. Já nos primeiros dias de abril, Licínio teve de tornar a partir em guerra contra o terceiro colega dos dois, Maximino Daia. É, portanto, de fevereiro ou março do ano 313 que devemos datar os textos que iriam mudar tão decisivamente o curso da história e que um costume já muito antigo designa pelo nome de Edito de Milão, embora não tenha chegado até nós qualquer texto assinado e promulgado em Milão que fixe as bases da política cristã. O que conhecemos são apenas algumas cartas de Constantino, mencionadas por Eusébio, e outras de Licínio, mencionadas por Lactâncio, que transmite, acompanhadas de comentários, um certo número de cláusulas. A despeito de algumas diferenças de expressão, os elementos fundamentais dessas decisões encontram-se em todos os textos e o seu sentido é perfeitamente claro. As decisões de fevereiro e março do ano 313 dividiam-se em 2 grandes partes. Na primeira, os imperadores assentavam um princípio para o futuro e na segunda, liquidavam o passado. As regras reduziam-se praticamente a uma só. A liberdade de religião não pode ser tolhida e é necessário permitir, quanto às coisas divinas, que cada um obedeça às moções da sua consciência. A seguir,
aplica-se o princípio aos cristãos, que eram os únicos súditos de Roma perseguidos nos últimos tempos. Os imperadores declaram categoricamente: nós queremos que todo aquele que queira seguir a religião cristã possa fazê-lo sem qualquer receio de ser incomodado. Os cristãos têm plena liberdade para seguirem a sua religião. Não se podia ser mais solene. É uma declaração absoluta de tolerância. O que concedemos aos cristãos é igualmente concedido a todos os outros. Cada um tem o direito de escolher e praticar o culto que preferir, sem ser lesado na sua honra e nas suas convicções. Depende disso a tranquilidade do nosso tempo. A segunda parte já não é de ordem doutrinal, mas prática. A igreja, agora reconhecida, tem o direito de ser ajudada a reconstruir as suas ruínas. O culto, agora lícito, deve ter condições para poder ser praticado. As decisões imperiais distinguem duas espécies de construções cristãs: as igrejas, lugares de assembleias, e as propriedades coletivas, certamente os cemitérios e outras. Sem indenização, sem reclamação de preço, sem demora e sem processo, tudo será restituído aos fiéis, e o Estado se encarregará de indenizar terceiros que tenham adquirido de boa fé esses bens. Segundo muitos estudiosos, não se pode avaliar a importância de tal acontecimento e, sob o ponto de vista histórico, nenhum lhe poderá ser comparado depois da morte de Jesus quanto à sua importância para o desenvolvimento do cristianismo. Neste momento preciso, viam-se recompensados esforços heróicos dos apóstolos e dos mártires. A revolução da cruz triunfava, e o evento assumia um significado ainda maior porque não partia de um príncipe enfraquecido como Galiano, no século anterior, de um moribundo aterrorizado como Galério, ou de um cético indeciso como Magêncio, mas de um imperador no auge da glória, capaz de quebrar todas as resistências e que agora se inclinava livremente diante do Deus dos cristãos. Constantino e Licínio ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino Daia tinha invadido os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais poderia prejudicá-lo e invadira os territórios de Licínio porque sabia que a guerra era inevitável e queria desfechar o primeiro golpe. Mas Licínio era um general hábil, e antes que Maximino tivesse tempo de marchar 100 km adiante de Bizâncio, mais tarde Constantinopla, hoje Istambul, seu inimigo o enfrentou com um exército numericamente inferior e o derrotou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu pouco tempo depois, sem ter tido oportunidade de reorganizar seu exército. Licínio, assim, passava a ser dono de todo o império a leste da Itália, inclusive o Egito, enquanto Constantino governava todo o Ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados, poder-se-ia esperar que as guerras civis e outras desordens que pareciam não ter fim acabassem. Mas a verdade era que tanto Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto e estavam dispostos a não descansar até consegui-lo. O Império Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os dois, e um deles teria de desaparecer. Continuaremos meditando ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos e lembre-se que a partir de amanhã, toda segunda, quarta e sexta, nos encontraremos aqui no canal também às 8h30 da noite para a série Ore Comigo, a nossa oração da noite, onde teremos a oportunidade de deixar os nossos pedidos de oração para que possamos orar uns pelos outros e assim criar uma grande rede de oração e intercessão. Não perca este momento precioso. Até lá!